Olá, pessoal. Continuando, então, a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema digestório, esta figura traz para vocês um resumo, né? Um resumo simples daqueles 4 processos que a gente já vem conversando sobre eles nos últimos 2 vídeos, né? E aqui, então, eu deixo essa figura para que vocês possam congelar ela e fazer as anotações e aprofundar determinadas informações que vocês acharem interessantes aí, tá? Mas ela nos faz, então, um apanhado da onde ocorrem aqueles processos, né, em cada uma das porções onde eles ocorrem, certo? Ou seja, vocês podem ver ali na legenda, no canto superior esquerdo, né, estão ali mostradas a motilidade, a secreção, a digestão e a absorção. Vocês já sabem o que é cada um deles. Nós já conversamos especificamente sobre cada um deles e aí vocês têm informações adicionais que podem ajudar vocês a entender e a montar o material de vocês, tá? Mas, como eu havia combinado no vídeo anterior, hoje a gente vai começar a conversar sobre o controle desses processos, que, de novo, né, em última análise, respondem pela função, pelas funções do nosso trato digestório, e que, evidentemente, são vitais para nós, certo? Tá bem? Muito bom, vamos adiante. Deixa eu passar a próxima figura. O que controla, então? Como são controlados esses processos? Como nós controlamos esses processos? Essa é uma figura da qual eu gosto bastante, tá? Porque ela responde parte desta pergunta. Como estes processos são controlados? E olhando esta figura, vocês já, ao interpretá-la, vocês já têm uma boa parte da resposta. Tá? Esta parte de baixo aqui está representando o trato digestório como um todo, né? Certo? E esse nosso sistema digestório, ele é conectado ao nosso sistema nervoso. Tá? Então, boa parte do controle das funções do sistema digestório é exercida pelo nosso sistema nervoso. Tá? A pergunta é também, uma segunda pergunta que surge é: como o nosso trato digestório envia informações para o nosso sistema nervoso central? Como o nosso trato, como o nosso sistema digestório se comunica com o nosso sistema nervoso central? E a resposta é a seguinte: obviamente, através ou a partir de neurônios sensitivos que levam informações para o nosso sistema nervoso central, tá bem? Informações essas que partem do estômago, que partem do intestino delgado, do intestino grosso, certo? Então, das diferentes porções. Aliás, já partem, inclusive, como eu havia já citado num vídeo anterior, da boca, né? Esta movimentação da articulação temporomandibular já vai, ou já envia estímulos para o sistema nervoso, porque nós podemos, inclusive, controlar a forma, a intensidade com que mastigamos, o tempo de mastigação, ou seja, já nos prova que desde o momento em que nós colocamos o alimento na boca, essas informações já começam a ser enviadas para o sistema nervoso, obviamente por neurônios sensitivos, certo?
Uma outra forma, uma segunda maneira do nosso sistema digestório enviar informações para o nosso sistema nervoso central é a partir da síntese e da secreção de hormônios na corrente sanguínea. Tá? Então, o nosso epitélio gástrico produz algumas substâncias químicas que são secretadas na corrente sanguínea e vão agir como hormônios, lá no nosso encéfalo, por exemplo. O epitélio intestinal, tanto do intestino grosso como do intestino delgado, idem, secretam substâncias na corrente sanguínea que têm ação hormonal. O pâncreas, que é um órgão anexo ali, também secreta substâncias químicas na corrente sanguínea que têm ação hormonal. Os dois mais conhecidos, insulina e glucagon, que também participam dessas informações que chegam ao sistema nervoso central. O fígado, a mesma coisa. Tá? Então, o nosso sistema digestório, ele se comunica, ele tem um controle, digamos assim, sistêmico, que é exercido pelo nosso sistema nervoso central, e estas informações que partem do sistema digestório como um todo e chegam ao nosso sistema nervoso central, elas são conduzidas por neurônios sensitivos e através da corrente sanguínea, que é por onde muitos hormônios vão agir lá no nosso encéfalo. Certo? E como não poderia deixar de ser, o nosso sistema nervoso central, reconhecendo esses estímulos nervosos, reconhecendo esses estímulos hormonais, ou seja, estímulos endócrinos, vão elaborar estas informações e emitir uma resposta que chega ao nosso sistema digestório, controlando a motilidade e a secreção de substâncias no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, a partir de neurônios motores. Então, em azul aqui, eu estou representando os neurônios motores, que trazem a informação do sistema nervoso central até o sistema digestório, certo? Nesta relação de informações do sistema nervoso central com o nosso sistema digestório, destaca-se o famoso nervo vago, né? Dei uma buscada em informações lá da anatomia do nervo vago. Vocês vão lembrar que é um nervo fundamental, um daqueles pares cranianos, né? Fundamental nessa relação entre sistema nervoso central e funções do sistema digestório, tá? Então, aqui, ó, está demonstrado para vocês esse controle que eu chamei de controle sistêmico, que se dá através de estímulos nervosos e de estímulos hormonais que chegam ao nosso sistema nervoso central e das respostas que são conduzidas por neurônios motores do nosso encéfalo, ou do nosso sistema nervoso central, até o nosso trato digestório, certo? Além desse controle sistêmico, digamos assim, também ocorre um controle local destas funções do sistema digestório. Tá? Ou seja, informações que partem do sistema digestório, que são elaboradas no
próprio sistema digestório e que do sistema digestório mesmo já sai uma resposta. E este controle local, que eu representei aqui em amarelo, tá? Ele é de dois tipos, digamos assim. Ele é nervoso, ele se dá a partir de estímulos nervosos. Eu vou abreviar aqui. E também a partir da ação de substâncias autócrinas, parácrinas. Tá? A partir, então, da ação de substâncias autócrinas, parácrinas e parácrinas. Vocês já sabem o que são substâncias com ação autócrina e substâncias com ação parácrina. Tá? Certo? Estas são as duas formas, então, de controle local das funções do sistema digestório. Tá? Então, esta conexão entre o nosso sistema digestório e o nosso sistema nervoso está representada nesta figura, além do controle local do nosso sistema digestório que eu acrescentei ali em amarelo. Tá bem? Vamos detalhar um pouco, então, primeiro, agora nós vamos separar. Primeiro a gente vai falar do controle nervoso, tanto do controle sistêmico quanto do controle local, mas nervoso, tá? Porque, evidentemente, que o controle nervoso sistêmico e o controle nervoso local, eles se somam, tá? Eles acontecem de forma paralela. Depois nós vamos falar do controle hormonal e, finalmente, nós vamos falar do controle a partir de substâncias autócrinas e parácrinas, certo? E aí, obviamente, depois de entender o controle nervoso, sistêmico e local, o controle endócrino e o controle a partir de substâncias autócrinas e parácrinas, vocês vão ver que esses três controles também se somam. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, que ficou uma riscalhada. Deixa eu passar a próxima figura. Muito bem. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, não sei se pela primeira vez ou já ouviram falar, do plexo nervoso entérico. Tá? Este plexo nervoso entérico é o responsável pelo controle nervoso local das funções do sistema digestório. Tá? Esta figura está mostrando para vocês, do lado esquerdo aqui, vocês rapidamente identificam a representação do estômago. Tá? Tem aqui várias ou diferentes porções do estômago indicadas aí. E aqui, ó, ele fez um retalho da parede gástrica. E na figura da direita, vocês estão vendo este retalho que ele fez ali com um zoom, aproximou. Tá? E vocês estão vendo aqui, tem uma vista lateral da parede gástrica, tá? A parede do estômago. Vocês estão vendo aqui, ó, ele indicou do lado esquerdo da figura, eu vou indicar do lado direito. Vocês estão vendo aqui a mucosa gástrica, certo? A mucosa gástrica.
E vocês estão vendo, aqui, evidentemente, é a luz gástrica, né? A luz do estômago, o lúmen do estômago, tá? Vocês estão vendo aqui o epitélio, as células epiteliais representadas aqui, ó. Aquela primeira camada, aquelas células epiteliais que estão lá na mucosa, né? Células do epitélio, que estão em contato com a luz do órgão. Vocês estão vendo aqui uma segunda camada, que é a lâmina própria. E, por último, vocês estão vendo aqui uma pequena camada de músculo, a muscular da mucosa. Mas, enfim, a gente não vai detalhar muito do ponto de vista histológico. Quero que vocês se localizem aí e entendam onde está a mucosa. Depois, abaixo da mucosa, ou logo após a mucosa, vem uma segunda camada, que é a submucosa. Na submucosa, eu destaco para vocês a presença de vasos linfáticos aqui e também de vasos sanguíneos. Arteríolas, pequenas artérias e arteríolas, pequenas veias e vênulas. Certo? Aqui. Em azul estão representadas as veias e em vermelho as artérias. Tá? E um detalhe, vejam que a partir das arteríolas, que estão aqui, ó, e que penetram na mucosa, deixa eu trocar de cor, a partir das arteríolas, então, se ramificam os capilares, certo? Sanguíneos, aqui, ó. Aqui em vermelho, onde eu estou riscando, estão representados os terminais arteriais dos capilares, e em azul, onde eu estou riscando agora, os terminais venosos dos capilares. E aqui já tem uma vênulazinha, né, que vai, obviamente, chegar a uma veia dessas representadas ali na submucosa, certo? Então, aqui, pessoal, já vou chamar a atenção de vocês. Ó. Vejam a proximidade destes capilares com as células epiteliais. Vejam a proximidade, repito, dos capilares sanguíneos com as células epiteliais. Por que está chamando a atenção para isso, professor? Não esqueçam que as substâncias que são absorvidas, o que é absorção? A absorção é a passagem de substâncias após a digestão, né, dessas macromoléculas em moléculas pequenas, o suficiente para que essas substâncias, então, esses nutrientes que foram digeridos, atravessem o epitélio, que é esta camada epitelial aqui, e caiam nos capilares sanguíneos, caiam na corrente sanguínea. Isso é a absorção, certo? É atravessar as células epiteliais e cair na corrente sanguínea aqui nos capilares. Ou seja, por isso que há uma proximidade tão íntima entre capilares sanguíneos e células epiteliais. Certo? A figura não mostra, mas também aqui mostra. Aqui há uma proximidade muito grande entre capilares linfáticos e células epiteliais. Por quê? Porque os capilares linfáticos também fazem parte da absorção. Os lipídios, ao serem absorvidos, caem primeiro na circulação linfática e depois lá na veia cava, só lá na veia cava é que encontrarão ou cairão na corrente sanguínea. Certo? Muito bem. Depois da submucosa,
vem a camada muscular, que, na verdade, esta camada muscular é subdividida em duas camadas musculares. Obviamente, parede de órgão, musculatura lisa. Muito bem. Só o que muda aqui do músculo circular e o músculo longitudinal, se vocês lembrarem, é a disposição das fibras. Músculo liso. Estas duas camadas musculares, músculo liso e músculo longitudinal, é que respondem pela motilidade. Motilidade. E não está aparecendo aqui o esôfago, mas lá tem camada muscular, e músculo liso, evidentemente, contraindo e relaxando, motilidade esofágica. Aqui está mostrando o estômago, motilidade gástrica. Mais adiante, que é a figura que a gente vai explorar mais até, motilidade intestinal. Motilidade, movimentos peristálticos, contração e relaxamento desta musculatura aí, certo? E, finalmente, aquela camada mais externa, né, que é a que a gente enxerga a olho nu quando vê o órgão, a serose, tá? A serose. Então, esta é uma representação da parede gástrica. Tem duas estruturas aqui, ó, que estão indicadas que eu não falei, que é o plexo submucoso e o plexo mioentérico, que estão presentes no estômago, mas que eu não vou falar aqui porque essa figura ela está meio borrada, como vocês podem ver, tá? Então, eu vou passar para uma figura do intestino agora. E vocês vão ver as mesmas estruturas lá. Deixa eu passar aqui. Antes, só vou fazer um parêntese. Antes dessa figura aí, vamos falar dessa figura aqui, ó. Um parêntese só, tá? Esta figura aqui, pessoal, puxa, esta figura aqui, ó, vocês estão vendo aí, também se refere ao estômago. Tá? Aqui está representado um conjunto de células do epitélio gástrico. E o que eu quero chamar a atenção de vocês com esta figura? Isso aqui serve para o estômago, como vocês estão vendo, mas também serve para o intestino. O quê? Lembrem que no epitélio gástrico, ou o epitélio gástrico e também o epitélio intestinal é constituído por diferentes tipos de células. As células do epitélio gástrico não são todas idênticas. As células do epitélio intestinal também não são todas idênticas. Elas são de diferentes tipos, diferentes funções elas possuem. E aqui está identificado, por exemplo, ó, as células da mucosa, né? Que vocês conhecem como células caliciformes, que produzem o muco. Este muco vai ser colocado aqui, ó, sobre o epitélio e vai proteger as células epiteliais e impedir que o suco gástrico, que é rico em HCl e que, portanto, faz com que o pH gástrico seja baixo, entre em contato direto, né, com as células epiteliais, porque pode causar lesão. Então, esse ácido clorídrico aqui, abundante no suco gástrico, ele não deve entrar em contato direto com as células do epitélio gástrico, sob pena de lesionar essas células. Então, essas células são recobertas por muco. Né? O muco, ele é rico em bicarbonato. Isso dá uma neutralizada, né? Isso impede que esse ácido clorídrico entre em contato direto com as células. Aqui existem outros tipos de células, chamadas de células parietais, que são justamente as células que produzem esse ácido clorídrico. Aqui tem outras células que são semelhantes a enterocromafins, que produzem histamina. Depois a gente vai ver a função aqui. Existem outros grupos, células principais,
que secretam o pepsinogênio, que vai ser transformado em pepsina, que já é uma enzima que vai fazer parte da digestão de proteínas aqui no estômago. Ainda existem as células G, que produzem essa substância aqui, gastrina, que tem ação autócrina, parácrina, mas também pode agir como um hormônio. Ainda existem células tronco aqui, ó, que são as células que darão origem, porque esses diferentes tipos de células que eu citei anteriormente, elas vão se regenerando a partir de células tronco, né? Essas células tronco, elas fazem o papel de células de reposição, elas vão se diferenciando em outros grupos de células conforme vai havendo essa necessidade de regeneração do epitélio gástrico, tá? Então, a mensagem dessa figura é esta: as células do epitélio gástrico e as células do epitélio intestinal não são idênticas. Existem diferentes tipos de células constituindo o epitélio gástrico, diferentes tipos de células constituindo o epitélio intestinal. E, consequentemente, por serem diferentes, têm funções diferentes. Todas elas fundamentais para a função do estômago e do intestino delgado e do intestino grosso também. Certo? Muito bem, não esqueçam disso. Isso talvez não seja novidade para vocês, mas eu estou rememorando isso para vocês, porque dentro daquela ideia de formar um raciocínio lógico, né? Meu Deus do céu, eu não, ainda estamos quase estourando o tempo. Aqui, ó, esta figura que vocês estão vendo aí é uma figura semelhante àquela do estômago, mas aqui ele fez um recorte no intestino delgado e deu um zoom aqui, vocês estão vendo uma vista lateral da parede agora, da parede intestinal, certo? E aí vocês estão vendo as mesmas camadas, ó, mucosa, a submucosa, a camada muscular, tanto de músculo circular quanto de músculo longitudinal, e mais externamente a serosa aqui. Vocês estão vendo também, aqui ele fez um recorte, ó, de uma dessas vilosidades ali, e aí vocês estão vendo representadas aqui uns quadradinhos pequenos, né? Com um pouco de boa vontade, ó. Cada quadradinho desses é uma célula epitelial. Não aparece aqui, mas, né? Com aquela borda de escova, ou seja, as microvilosidades, né? Que aumenta a superfície de contato destas células epiteliais, certo? Vocês estão vendo indicadas aqui, ó, diferentes grupos celulares, células absortivas. O que é isso? São as células que possibilitam a absorção, né? Os nutrientes que foram digeridos atravessam essas células absortivas e caem na corrente sanguínea. Opa, absorção. Ou caem em vaso linfático no caso dos lipídios, né? Absorvido, caiu na corrente, absorvido. Células caliciformes que produzem muco, especialmente no duodeno, porque o quimo que vem do estômago vem ácido, né? Está saindo do estômago. E aí precisa ter muco, especialmente ali no duodeno, para evitar que o quimo ácido entre em contato com as células epiteliais do duodeno e cause lesões, então é importante. Opa, célula endócrina. Célula endócrina, produção de substâncias que caem na corrente sanguínea e vão ter atividade hormonal. Aonde? Lá no encéfalo, por exemplo, né? Fazendo parte daquele controle sistêmico das funções. Tá bem, pessoal? Aqui, ó, agora essa figura está mais clara, eu chamo a atenção de vocês para aquilo que eu indiquei, mas não falei ali no estômago. Plexo submucoso e plexo milentérico. Se vocês observarem, aqui na submucosa existem esses que ele desenhou aqui, esses pequenos pontos amarelos. O que são esses e que formam o plexo submucoso? O que é isso, professor? O que ele quis indicar com esses pontinhos amarelos aí? O que ele quis indicar foi conjuntos de neurônios.
conjuntos de neurônios formam um plexo submucoso. Por que se chama submucoso? Porque está localizado na submucosa. Impressionante, né? É verdade. Aqui, ó, se vocês olharem entre as duas camadas musculares, vocês também vão ver que ele indicou uns pontinhos amarelos aqui. O que é isso? Conjunto de neurônios. Conjuntos de neurônios que formam o plexo mioentérico. Por que é mioentérico? Porque está localizado entre as duas camadas musculares. Então, sempre que ouvirem falar em mio, lembrem de músculo, né? Esse prefixo aí. Então, entre as duas camadas musculares, existem conjuntos de neurônios que formam o plexo mioentérico. Lá na submucosa, existem conjuntos de neurônios que formam o plexo submucoso. Certo? Se vocês somarem, considerarem em conjunto o plexo submucoso mais o plexo mioentérico, vocês têm o plexo nervoso entérico. Tá? Certo? Então, vocês considerando o plexo submucoso, que vocês já sabem que é um conjunto de neurônios localizados na submucosa, com o plexo mioentérico, que vocês já sabem que é um conjunto de neurônios localizados entre as duas camadas musculares, vocês têm o plexo nervoso entérico. Certo? Bueno. Que mais? Aqui, ó. Além das outras estruturas que vocês já identificam facilmente, aparece indicada aqui, nessa figura do intestino, e aparece porque é intestino, esta placa de Peillé aqui, que talvez vocês já tenham ouvido falar também. Esta placa de Peillé faz parte do GLUT. O que é o GLUT? Esta sigla é em inglês, mas traduzindo para o português, o GLUT é um tecido linfático associado ao intestino. Essa placa de Peillé faz parte desse tecido linfático associado ao intestino. Tá? Esse tecido é constituído por células do sistema imunológico. São células de defesa do sistema imunológico que agem no nosso sistema digestório, especialmente no intestino, tá? Eu falei glúten, mas não me soou bem. Esqueçam esse glúten, tá? Esqueçam esse glúten. Não é, o glúten é um transportador de glicose. Eu me emocionei aqui e falei algo errado para vocês, tá? Nós já estamos aqui estourando o nosso tempo, tá? Eu vou ficar por aqui hoje com esta placa de Peillé que faz parte do sistema imunológico de defesa do intestino, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo, antes de nós detalharmos o plexo nervoso entérico, tá? Falha minha no final aqui, me emocionei e falei algo que vocês devem esquecer, só no finalzinho, o resto vocês podem aproveitar, tá bem? Ficamos nesse vídeo por aqui, eu vou continuar a conversa do plexo nervoso entérico no próximo vídeo, certo, pessoal? Abraço! Aqui.